Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros ouvintes e telespectadores. Estamos aqui com mais um episódio do ABMECcast, o podcast da engenharia, trazido para vocês pela ABMEC MS, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, seção do Mato Grosso do Sul, com o patrocínio da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacreia. E no episódio de hoje, como todo mundo aqui hoje é engenheiro mecânico, vamos trabalhar dentro da casa, né? Um tema excelente para quem é da área industrial. Nós vamos falar hoje sobre NR12 e NR13, com um cara que tem um conhecimento bacana, muito top sobre esse assunto. Um cara que já deu curso para gente, dá curso no Brasil inteiro, tem uma empresa localizada lá em Santa Catarina, que trabalha com consultorias e projetos a respeito desse tema. O Walter Kunzel. Esse que vos fala, engenheiro mecânico Guilherme Rangel, gravando remotamente do meu escritório aqui na cidade de Dourados. Eu sou um homem branco, tô com pouco cabelo no momento, é culpa da ABMEC, tá, pessoal? Barba meio comprida, estou vestindo uma camiseta gola polo de cor verde escura, ao fundo uma parede de cor clara com alguns quadros e alguns retratos decorando à minha frente, monitores e aparelhos para a gravação desse programa. No estúdio, nós estamos com o engenheiro mecânico Marco Aurélio, diretor da ABMEC, e o engenheiro mecânico André Canuto, conselheiro do CREA-MS pela ABMEC também. Então, por favor, vocês se apresentem. Sou Marco Aurélio, engenheiro mecânico, moreno, alto, amigo do Kunzel há muito tempo. Achei-o na internet faz muito tempo mesmo. Começamos a dar os primeiros cursos de NR12, NR13 aqui em Campo Grande. Eu acho que o Rangel não tinha nem nascido ainda. Ah, não, ele era coordenador de um curso lá em Dourados, né? Acabado de sair da faculdade. Tá novinho ainda, né? Então, um prazer tê-lo aqui, Kunzel, com a gente. A gente vê essa luta nossa, né? Daí, há quanto tempo? E sou moreno, alto, cabelo bem branco, bastante cabelo. A BMEC, quando eu comecei a trabalhar com a identidade de classe, meu cabelo era pretinho. Agora começou a ficar assim. Uma blusa azul de listas, ao meu fundo um banner da BMEC, em azul, o fundo do estúdio é preto, do meu lado esquerdo uma televisão e à minha frente o engenheiro André Canuto. Eu sou o engenheiro André Canuto. Vou ter que corrigir o Marco Aurélio um pouquinho, porque em 2012, quando eu conheci ele, a gente dava aula junto, o cabelo dele já não era tão preto assim, não. Porque ele estava mexendo com a BMEC, iniciando os trabalhos, me convidou e tudo mais. Sou engenheiro mecânico também, tenho cabelo grisalho. Meu cabelo em 2012 era bem mais preto, mas já começava a ter uns fiozinhos brancos. Hoje está bem grisalho, barba. Ao meu fundo aqui uma parede preta, uma cortina e na frente o microfone e uma mesa que eu estou apoiado aqui, e passo a palavra para o nosso convidado aí, o ilustre Walter. Maravilha, pessoal, maravilha. É uma satisfação aí, muito obrigado pelo convite. Dispenso também, né, apresentações aí com vocês, pelo menos com vocês, porque já os conheço aí um tempo. E como bem o Marco Aurélio falou, a gente se conheceu aí pela internet, o Marcão achou a nossa empresa, passou para a Alzira, eu lembro muito bem esse primeiro contato aí, Marcão, e aí foi difícil. Esse homem era difícil, ele era todo cheio de compromisso aí, naquela época foi em meados de 2016, 17, né, mais ou menos, inclusive agora está fazendo quase 10 anos, né, então que a gente fez os primeiros trabalhos juntos e foi bem engrandecedor, a gente trouxe bastante conhecimento e aprendi muito aí com esse pessoal aí do Mato Grosso do Sul. E, bom, vou fazer a mesma apresentação, né? Meu nome é Walter Luiz Kinzel, é U com trema, porque não caiu, pelo menos esse. Sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Tenho uma empresa de consultoria aqui em Santa Catarina. E, bom, sou branco, estou usando uma camisa gola polo preta, ao fundo aqui tem uma parede de madeira. Meu cabelo não está branco, acho que não sei se isso é sinônimo de que eu ainda não estou trabalhando que nem esse povo aí do Mato Grosso do Sul, mas vou chegar lá um dia.
Muito obrigado pelo convite. Sem um Hulk, não é nada. Apresenta o Hulk. Apresenta o Hulk para nós aí. Bom, ao fundo aqui nós temos quem manda, né, na bagaça. Tá lá dormindo, trabalha, paga as feito um contas, né? condenado, vida de cão, né? Tá lá, olhando para fora, né? Esse aqui é o ambiente, nosso ambiente aqui de praia. Esse final de semana aí a gente resolveu tirar uma folga, mas Olha aí só. como vocês me encontraram, né? Eu fui tirado temporariamente dessa folga aí. Olha Que só. triste. Depois ele não sabe por que ele não tá com cabelo branco, né, cara? O cara tá tirando, tá na praia em outubro. Então, isso aí Final de pra semana nós dele aqui no meio da semana, né? então. É, Quem pode, né? Como é que é aquele ditado? Sexta-feira, meio-dia, quem fez, né? fez. É isso aí. Show de bola, Kunzo. Então, Kinzel, né? Uhum. Vamos começar a falar um pouquinho, então. Conta um pouco pra gente da tua empresa, da tua experiência, de onde surgiu esse viés de trabalhar com as NRs, né? As principais NRs para o engenheiro mecânico, né? NR12, para quem não sabe, fala ali sobre máquinas, né? Segurança de operação de equipamentos e máquinas, e a NR13 sobre vasos de pressão e caldeiras, né? Então, para quem é engenheiro mecânico, isso aí já é praxe, né? Desde a universidade, desde a academia, vocês já devem ter aprendido sobre isso daí. Mas para quem não é, né, o nosso episódio, o nosso programa, ele é assistido ou ouvido por uma gama muito grande de pessoas que não necessariamente são da área industrial. Então, conta pra gente um pouquinho aí, introduz esse assunto pra gente, conta a sua experiência, sua evolução da carreira, como é que você chegou onde você está hoje. Legal, Rangel, muito obrigado pela pergunta, bem interessante. E o que acontece? Em 2010, eu tive a oportunidade de me formar na engenharia mecânica. Desculpe. Então, em 2010, eu me formei em engenharia mecânica e foi o ano também onde eu tive a oportunidade de entrar em alguns assuntos da própria engenharia mecânica. Nessa época eu ainda trabalhava numa empresa muito grande aí no Brasil, conhecida aí com certeza de vocês também, gosto muito de falar dela porque ela realmente me impulsionou na engenharia. O Grupo Copobras é uma empresa que faz descartáveis plásticos. Hoje ela está entre as 10 maiores empresas do setor plástico no Brasil. Ela já tem um IPO e ela já tem todo um corpo formado aí. Então, nessa época, era um grupo que já tinha 11 unidades no Brasil inteiro, contando Manaus, Paraíba, Minas Gerais, Paraná e aqui em Santa Catarina. E aí o diretor, que na época era o meu chefe, ele chegou um belo dia, né? Eu conto isso com bastante orgulho. Num belo dia ele chegou na nossa sala e disse assim: ó, o negócio é o seguinte, a partir de hoje nós não queremos mais acidentes com amputações de dedo nas nossas máquinas. O setor plástico é um setor muito complexo e muito perigoso. E aí ele pegou e jogou a norma NR12 em cima da mesa e disse assim: ó, te vira, lê esse negócio aqui, interpreta e traduz para que a gente possa adequar os nossos equipamentos. E aí foi um trabalho lento nessa época, até que em 2014, 2010 até 2014, a gente teve todo um trabalho com equipes internas, outros engenheiros, e aí a gente conseguiu montar um comitê interno onde a gente começou a trabalhar documentações, pequenas adequações. Na época, ninguém sabia nada sobre esse trem aí chamado NR12, mas foi a grande mudança, inclusive, que teve em 2010 da norma. Nesse ano, o pessoal se desesperou, grandes empresários, né, pequenos empresários também, não sabiam o que fazer. E a minha trajetória começou aí. E foi um momento de interpretação de norma onde eu não tinha esse contato profundo com normas antes disso. E isso me impulsionou muito, né? Até que em 2015, realmente eu me senti um pouco mais preparado, porque a minha carreira não começou só em 2010, ela começou já em 1997. Eu me formei em técnico
projetos mecânicos, e aí fui galgando aí algumas empresas que fabricavam máquinas, né? Então tinha uma boa experiência já industrial, uma boa experiência com máquinas e equipamentos. Inclusive até abro uma brecha aqui, porque assim, na carreira do engenheiro mecânico, eu acho fundamental que em algum momento o profissional possa ter feito um curso técnico. Né? A gente sabe qual é a importância de cada área, né, sem invadir as suas atribuições, mas a área de técnica, ela traz muito conhecimento prático de execução. E aí isso foi possível, né? Isso melhorou a minha interpretação também de alguns trabalhos e eu pude dar continuidade. Em 2015, eu abri uma empresa que se chama BK Engenharia. Essa empresa ela é uma empresa de consultoria, né? Não temos execução de trabalhos, apenas consultoria documental, com treinamentos de outros engenheiros mecânicos também, engenheiros de segurança do trabalho, para que eles possam compreender as duas normas que a gente também atua, que é a NR12 e a NR13. Então, né, a data de início basicamente começou ali em 2015. Show de bola. A gente pegou aquela parte da adaptação do NR12, que o pessoal falava que ia quebrar os empresários todos, que ia ser aquele rolo todo. Eu lembro que eu ia para São Paulo, ia visitar os tornos lá, e entrava nas oficinas, o pessoal falava, não, porque tem que adaptar NR12, mas se adaptar NR12 vai quebrar todos os empresários, essa fresa não tem como, não sei o que, não tem como. Esse quartinho aqui de serraria mecânica não tem como. E hoje a gente viu que passou essa fase, né? E foi tudo adaptado, evitou-se mortes, evitou-se mutilações. Nós estamos indo bem à frente daquilo que a gente imaginava. Na sua opinião, a engenharia evoluiu junto com isso? Os processos evoluíram? O que você achou nesse período todo? Maravilha, Marcos. O que acontece? Essa tua colocação é bem importante porque houve alguns movimentos para que se tirasse a NR12 de pauta, né? Ou seja, ela deveria ser extinguida e não ser aplicada nas indústrias, né? Então teve movimentos políticos, né, deputados inclusive, né? Realmente isso é muito prejudicial, foi prejudicial esse movimento, mas também nós tivemos aí realmente uma grande queixa do sindicato patronal, né, dos representantes dos empresários, porque realmente, Marco, isso foi algo que foi prejudicial para as empresas, porque existia um entendimento até 2016 de que apenas alguns tipos de adequações, alguns tipos de dispositivos eram validados nos equipamentos. Tá? E esses dispositivos eram realmente muito caros, porque até 2016, eu coloco isso aqui como uma marca temporal, porque até 2016 apenas alguns fabricantes tinham alguns componentes que atendiam que a norma NR12 solicitava. E aí o pessoal começou, não, mas espera aí, não é bem assim. Outros fabricantes também tinham um entendimento de que eles revendiam componentes que eram componentes aprovados para a NR12, tinham certificações, tinham a qualidade, tinham a confiabilidade necessária para que aquela máquina ficasse segura. E aí o Ministério do Trabalho emitiu várias notas técnicas, que inclusive eu uso até hoje, nota técnica 48, 252, 253, nota técnica 254, 179, foram notas técnicas que vieram de uma equipe técnica do Ministério do Trabalho, explicando o seguinte, olha, pode-se utilizar outros componentes de outras marcas, desde que elas cumpram algumas funções, alguns requisitos importantes, sejam normativos de algumas outras normas, ou da própria NR12. Então, teve uma evolução em 2016, teve várias alterações na NR12, e aí foi um passo importante, porque isso possibilitou reduzir os custos dessas máquinas. E aí, quanto à tua pergunta, Marcão, o que acontece?
teve sim uma evolução muito grande, porque assim, ó, os profissionais também foram buscar conhecimento aí com treinamentos, com treinamentos no mercado, com outros profissionais que já tinham experiência. Inclusive, nessa época, eu fiz alguns treinamentos no Brasil com especialistas de NR12, que eles traziam outro entendimento, outras interpretações, porque até 2015 ali a gente teve que interpretar de maneira individual a norma. E aí o engenheiro, às vezes, ele, na boa intenção, no conhecimento que ele já tem industrial, quando ele lê uma norma, às vezes ele traz um entendimento. Todas as normas são interpretativas, tem pontos ali de interpretação que podem trazer entendimentos diferentes, mas no final nunca se pode diminuir a segurança de uma máquina. Tá? Mas assim, Marcão, ao passo também que teve muita evolução em conhecimento, a gente ainda se encontra numa posição muito precária nas fábricas, nos estabelecimentos comerciais também. Nós temos ainda muitas máquinas que não estão adequadas. E aí isso é o nosso desafio. O desafio do engenheiro mecânico, né, é o de poder trazer o melhor entendimento possível para que o empresário possa fazer uma adequação. Que aí eu costumo trazer, eu acho que eu já falei isso para algumas vezes e vocês vão lembrar, mas assim, eu trabalho 3 aspectos nesse trabalho da NR12, que realmente segurança, a gente não tem como discutir. A segurança do trabalhador está em primeiro lugar. Só que a gente precisa levar isso com uma certa economia para o empresário e a gente tem que manter a produtividade dos equipamentos. Quando a gente interpreta a norma e a gente apenas pensa numa segurança muito elevada, muitas vezes a gente acaba deixando um pouco a economia para trás e também a produtividade do equipamento. E aí, isso é um ponto crítico e problemático que eu encontro na maioria das empresas onde eu passo. Quando você engessa o processo, você está favorecendo que o trabalhador também burle uma proteção, burle um sensor de segurança, né, uma chave utilizada lá para intertravamento das proteções, e aí você está favorecendo uma burla que pode provocar um acidente. Então, antes, às vezes, poderia a máquina ter seu risco ali, mas quando você engessa ela demais, você está também possibilitando que um acidente aconteça. Então, a gente encontra assim, muitas empresas já adequadas no Brasil, mas a gente encontra ainda a grande maioria não tem nenhum requisito mínimo de segurança. Mas tivemos bastante evolução, sim. 15, aquela máxima, né, acho que todos nós já ouvimos da fábrica de pasta de dente, que contratou uma equipe e instalou um sensor caro para poder verificar se tinha o tubo de pasta de dente dentro da caixa, e os técnicos foram lá, desligaram o equipamento e colocaram um ventilador, a caixa que estava vazia, o ventilador soprava. Eu penso e vejo, inclusive dentro da sua fala aí, que muitas vezes falta o bom senso do profissional engenheiro, né? Porque a gente acaba se tornando muito refém com o avanço das tecnologias, com o avanço dos sensores. Então, sempre pensando na solução, vou colocar um sensor aqui, vou colocar um dispositivo, e muitas vezes a solução de engenharia ali é mais simples. Pegando esse gancho aí do que eu falei, como que é essa questão da consultoria que você trabalha? Você tem encontrado muitos dispositivos que foram assim, um despendimento de dinheiro muito alto para a empresa, que poderia ter sido feita uma solução mais simples, ou você tem até mesmo de máquinas, equipamentos que você encontra no mercado aí que são vendidas como se tivessem já uma proteção NR12 e poderia ter uma solução mais tranquila ali e que garantisse uma produtividade? Como que você vê esse cenário no mercado, já que você trabalha com consultoria, tentando melhorar a produtividade e mantendo a segurança das empresas? Legal, André. Importante a tua pergunta, bem interessante, inclusive. Porque, assim, quando o profissional está iniciando o trabalho, muitas vezes ele vai ter aquele pinguinho de insegurança, né?
eu preciso adequar essa máquina aqui. Eu estou interpretando a norma aqui, né? Então aqui eu estou entendendo que eu preciso colocar uma proteção aqui. E às vezes, né, pelo ainda não conhecimento pleno, pode acontecer do profissional superdimensionar uma proteção. Quando a gente fala proteção, né, a gente tem que entender que não é só uma proteção com grade, com chapa, uma portinha lá na máquina, né? A gente fala em dispositivos e sistemas de segurança. E ele é vasto a quantidade de opções, né, que a gente tem para fazer adequação em máquina. Então eu posso ter desde cortina de luz, scanner de segurança. Agora, recentemente, alguns anos, de uns 2 anos para cá, se tem falado do tal de radar de segurança, que é como se fosse uma cortina de luz, só que com requisitos e com características de ambientes mais agressivos, com muita sujidade, vapor. Então a gente está podendo usar outras tecnologias mais avançadas. São caras, mas elas trazem um benefício, né, de resistência ao meio. Então, muitas vezes o profissional acaba exagerando um pouco em algumas aplicações, porque às vezes ele foi numa palestra de um revendedor que mostrou alguns dispositivos e acaba aplicando aquilo ali como o máximo, né, necessário para aquela máquina. Só que muitas vezes não se requer dispositivos tão caros. Por exemplo, se a gente fala aí numa indústria automobilística, a gente sabe que é uma indústria de ponta, indústria 4.0, todo aquele conceito que a gente adquire na faculdade também e nas palestras que a gente vai, são empresas de ponta, onde a cultura de segurança é muito alta, né? E lá, né, pela visibilidade também da empresa, muitas vezes um acidente, né, leva esse mal-estar para a mídia e a empresa fica sujeita, né, a muito questionamento. Então, numa empresa como essa, a aplicação de tecnologia de ponta é importante e não se discute mais com dispositivos mais simples. Agora, quando a gente vai, por exemplo, vocês estão aí no Mato Grosso do Sul, pessoal, vocês conhecem, né, esse mundão todo aí, desde madeireiras, vocês conhecem as indústrias de álcool e açúcar, vamos lá, tem os frigoríficos, os laticínios, são empresas, às vezes, que têm uma cultura um pouco mais baixa de segurança. Então, se eu levo lá, por exemplo, uma aplicação... Desculpe aí. Quando eu levo uma aplicação de uma cortina de luz numa indústria madeireira, é uma aplicação que, às vezes, vai se encontrar muita dificuldade na aplicação. Então, às vezes, a gente precisa usar lá mesmo proteção fixa, proteção móvel, sensores mais simples, mas que eles tenham a confiabilidade que a gente precisa. Então, eu tenho visto nas consultorias, por exemplo, recentemente eu fui numa empresa e aí eu fechei o pacote inteiro lá. Disse, o que é o pacote inteiro? Bom, no meu caso, como é consultoria, eu vou lá, eu ofereço trabalho de elaboração de documentos iniciais, o inventário, né, que agora é relação de máquinas, as apreciações de risco de cada equipamento. E aí, ao final desse meu processo, o meu cliente ele precisa pegar aqueles documentos, interpretar aquilo e fazer as adequações dos equipamentos. Pois bem, quando eu cheguei nessa empresa, eu comecei a fazer as análises de risco e eu percebi que ela tinha uma cultura muito baixa de segurança. E aí eu percebi que em 2 equipamentos haviam feito a solicitação de colocação de scanner de segurança. O scanner é um dispositivo, né, que ele faz uma leitura volumétrica desde pessoas adentrando aquela área até uma empilhadeira, por exemplo, e ele detecta essa invasão, ele vai fazer o desligamento. A cortina de luz é um dispositivo que ele gera um plano bidimensional. Esse plano, se for invadido, também desliga o equipamento. Mas no caso do scanner, no equipamento que eu encontrei, no meu entendimento, ele foi um superdimensionado. E aí, esse investimento que, por exemplo, a empresa teve em 2 máquinas com 2 scanners, ele poderia ter feito aí muitas outras adequações nos equipamentos, porque ele tinha
esse equipamento adequado, mas ele tinha mais 20, 30 equipamentos que estavam em estado precário. Ou seja, aquele valor investido lá em 2 scanners poderiam ter sido usados com mais proteções fixas, proteções móveis, algumas cortinas de luz, inclusive, porque é um equipamento muito caro. Então, esse bom senso, André, é essa percepção de que às vezes você precisa entender que o empresário ele precisa gastar de maneira equilibrada. Então é preferível ter uma quantidade maior de máquinas adequadas do que ele investir todo aquele montante em apenas 1 ou 2 máquinas. Claro que assim, a gente sempre vai olhar no intuito de que o seguinte, bom, beleza, a máquina está muito segura, com aquele scanner, a tendência de ocorrer um acidente naquele equipamento seria muito baixa, mas ainda assim a tendência é de gastar demais em pontos onde às vezes não era necessário. Ela desmancha muitas coisas? Ou só corretiva? Como que você vê isso aí? Quando o pessoal entra na fábrica lá para dar manutenção, o que você sente? Quando eu entro lá para fazer as adequações... Ô Marcão, vou te pedir o seguinte, repete essa pergunta, eu não acho que não ficou muito clara, não. Se o pessoal da manutenção faz muita gambiarra na máquina e desliga dispositivos. Acho que é isso que o Marquinhos quis te perguntar. Vamos mais direto no... Ah, beleza. Não, perfeito. Então, daí tá um detalhe até, pessoal, que nos meus treinamentos, quando eu faço de NR12, pessoal, eu já visitei muitas empresas. Eu não tenho toda a experiência em todos os setores da indústria, mas naqueles onde eu já passei, que é o setor plástico, setor madeireiro, fabricante de máquina, eu conheço bastante coisa, e o que eu tenho percebido, inclusive recentemente eu tive a oportunidade de visitar uma empresa muito grande aí no setor de mineração, no estado do Pará, e eu me impressionei muito com a cultura de segurança que essa empresa tem. Por isso que eu falo, geralmente, nos meus últimos treinamentos que eu tenho feito, eu tenho falado sobre um termo que é o seguinte, cultura de segurança nas empresas. Então, o profissional que é o engenheiro mecânico, né, depois eu gostaria até de poder detalhar um pouco essa função do engenheiro mecânico aí dentro da NR12 e da própria NR13 também. Mas quando o engenheiro vai numa empresa onde ele percebe essa cultura, ele já sabe fazer uma dosimetria do que deve ser implementado nos equipamentos. Então, nessa empresa que eu tive a oportunidade de visitar, que é do setor de mineração, a cultura era muito alta, uma cultura muito elevada em termos de segurança. Então, eles tinham lá o que a gente chama hoje de sistema LOTO, que é o Lockout e o Tagout, que é a aplicação de uma plaqueta com a identificação do trabalhador que está fazendo uma intervenção, e ele também coloca lá o seu cadeado próprio. E nessa empresa, por exemplo, tinham dispositivos de loto que poderia ser colocado até 10 cadeados. O que significa isso? Significa que às vezes tu tem uma equipe inteira trabalhando no equipamento e eles estão sujeitos até a mesmo uma questão perigosa do equipamento. Então, enquanto o último trabalhador não tirar o seu bloqueio do seu cadeado, essa máquina não volta a funcionar. E isso era muito forte nessa empresa. Só que, ao contrário dos procedimentos, né, que eles tinham muito fortes, as máquinas não tinham quase nada de dispositivo de segurança. Tinham proteções fixas, tinham proteções móveis, mas não tinham intertravamento com chave de segurança. E aí isso foi importante para mim, porque eu visualizei o seguinte, você pode até ter uma máquina super segura, 100%, você não existe, né? Não existe máquina 100% segura. Mas você tem uma máquina que está lá num nível muito elevado de segurança, se você não tiver um procedimento interno das equipes de manutenção, vai ocorrer um acidente. Na verdade, não é se vai acontecer, é quando. A gente já ouviu, né, essa máxima, né? Não é se vai acontecer, mas é quando.
porque é questão de tempo, pelo fato de a empresa não ter uma cultura de segurança. E aí, respondendo agora sim a tua pergunta, Marco, é o seguinte: quando eu entro nas empresas, o que eu vejo é de se assustar. Por quê? No setor plástico, eu vou dar um exemplo aqui e vocês podem transportar isso para outros processos também. Mas no setor plástico, em algumas áreas lá de recuperação do plástico, existe o que a gente chama de aglutinador. O aglutinador nada mais é que um liquidificador de grande porte, tá? Onde cai uma quantidade grande de material ali dentro. Só que, no fundo, existe o quê? Um par de facas que elas giram ali em alta rotação e faz com que aquele material seja processado. Beleza. Só que essas facas têm que ser trocadas aí uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, dependendo da intensidade do processo. E como que os trabalhadores fazem isso? Eles simplesmente vão no painel de controle, apertam a emergência e entram no aglutinador para fazer a troca das facas. Bom, é um procedimento que vai trazer segurança? Teoricamente, sim, pode trazer uma segurança ali, só que o que vai garantir que realmente aquela faca não comece a girar quando o trabalhador está fazendo a troca daquela faca é um bloqueio eficaz, né, da chave seccionadora, com desligamento, desenergização total, né, conforme manda a NR10. Então, existem alguns fatores ali que garantem uma segurança a mais. Então, a gente vê muito sensor burlado, muita invasão de máquina sem que tenha um procedimento bem amarrado, e isso vai causar um acidente em algum momento. Tá? Então, eu vejo assim, muita burla, muito componente jampeado, amarrado com fita, e geralmente isso é feito pelas equipes de manutenção. Embora, né, o trabalhador com uma chave normal no bolso, ele vai conseguir fazer tranquilamente, soltar um parafuso ali, amarrar com a fita e entrar na máquina. Ele vai conseguir também. Só que o trabalhador não pode fazer isso. As equipes de manutenção podem, só que eles fazem isso, né, porque eles têm autorização, só que ainda assim eles se colocam em risco e vão colocar outras pessoas também em risco. Nas máquinas agrícolas, você tem experiência? O que você está vendo? Porque houve uma evolução muito grande também das máquinas agrícolas no país, né? Com esse movimento pesado do agro aí, elas evoluíram drasticamente. O que você sentiu aí? O que acontece? Eu estou aqui no litoral de Santa Catarina, né? Aqui, na verdade, o agro não é tão forte, mas assim, o engenheiro mecânico, nós temos essa capacidade de visualizar equipamentos e a gente consegue interpretar o que aquele equipamento tem que ter para se tornar seguro, né? Então, no caso das máquinas agrícolas, hoje eu tenho visto, assim, isso é uma percepção minha, tá? Por quê? Eu vejo que os grandes fabricantes são fornecedores de implementos, de maquinários, né, que são os tratores, né, digamos assim, o elemento trator, né? Nós temos o implemento, e aí a gente pode separar isso em 2 grupos. Tá? O implemento trator, que é o elemento que vai tracionar todo o aparato de ferramentas que vai fazer algum processamento na terra, né, ou em árvores, podas, o arado, né, do próprio solo, são os equipamentos que fazem o elemento trator. Agora a gente tem o outro lado, que são os implementos. Aí esse é um lado que eu vejo com certa criticidade. Por quê? São fabricantes menores que muitas vezes desconhecem o atendimento da norma NR12. Então aí eu vejo assim, um grande potencial assim, para os engenheiros. Inclusive, eu tenho visto assim, que tem faltado profissionais qualificados, com um pouco de entendimento da NR12, para realmente orientar os fabricantes. Tá? E quando a gente fala dos fabricantes desses implementos menores, muitas vezes são empresas pequenas, ali com 10, 15 funcionários, e eles fornecem esses implementos
para serem acoplados nos elementos tratores. Tá? E aí você vê, o trator é um equipamento lá que realmente tem uma tecnologia já embarcada, tem suas proteções, tem o seu conceito lá implementado. Tu não muda aquilo. Só que os acidentes geralmente ocorrem nos implementos. E aí está uma oportunidade realmente grande dos engenheiros poderem aplicar NR12 nesses pequenos fabricantes. Eu sei que no estado de vocês tem muitos fabricantes de implementos. A gente até na época, né, Marco, a gente estava aí, eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, a gente foi lá num fabricante de colega seu até, inclusive, a gente foi até nesse fabricante, a gente deu algumas ideias lá para que eles pudessem melhorar o processo, mas é mais ou menos isso que eu vejo. Tá? Então tem que separar esses dois grupos, porque dentro dos dois existem oportunidades, né? Oportunidades de melhoria. Eu preciso fazer uma adequação de um trator, de uma colheitadeira. Geralmente eu não vou fazer a adequação dessa colheitadeira. A gente vai implementar procedimentos para que aquela colheitadeira ela seja segura durante a etapa de manutenção. Isso é outro... Nossa, pessoal, a gente é tão amplo, essa questão do NR12, é tão amplo os assuntos, e assim, cada profissional, se ele realmente se dedicar numa áreazinha dentro da segurança de máquinas, ele consegue explorar assim, um contingente muito grande de fabricantes e até mesmo os usuários, que são os que compram esses implementos. NR12 é só o engenheiro mecânico? Agora tu está falando uma coisa que eu gosto de conversar bastante. As atribuições, atribuições dos profissionais. Eu vou dar um exemplo, já começando aqui, Marcão. Não sei se no passado eu levei essa analogia. Mas veja bem, quando você vai construir a sua casa a primeira vez, o que tu vai fazer? Eu vou contratar um profissional que possa fazer um projeto, possa me dar a assessoria ali para montar os ambientes da maneira adequada, com tamanhos, dimensões, né, espaços, janelas e tal. E esse profissional, né, é um engenheiro civil. E a gente busca ele e diz, o negócio é o seguinte, eu quero uma casa com essas características, 2 andares, garagem, né, tantos metros quadrados, e ele vai fazer um projeto adequado à tua necessidade. Perfeito. Só que não acaba aí. Você precisa construir essa casa. E aí você tem a opção de o seguinte, olha, eu não vou acompanhar a execução dessa casa. Eu vou precisar que alguém faça a execução para verificar se as dimensões estão de acordo com o projeto, se a fundação foi feita adequadamente, será que está sendo usada a quantidade de ferro, né, de aço, nos vergalhões adequados, a concretagem está sendo feita com a dosagem correta de areia, brita, cimento, e aí você contrata um engenheiro também para executar. Pode ser o mesmo engenheiro? Pode, mas às vezes você prefere que seja um outro profissional, porque quem projeta, o correto não é executar. Né? O executante deveria ser um segundo, né? Que ele tivesse uma criticidade na análise do projeto, a viabilidade, ele acompanhe lá a execução de acordo, né, com o projeto também. Mas sendo profissionais diferentes, é importante, mas não é uma obrigação. Então, você tem 2 profissionais aqui, porque se essa casa cair, por algum motivo, vai ser verificado se o projeto estava de acordo ou se o pedreiro realmente usou a quantidade adequada conforme era o que o projeto previa, né? Mas alguém tem que ser responsabilizado por isso. Se a casa cair por uma execução inadequada e aplicação inadequada dos materiais, esse profissional também responderia. Quando a gente fala na NR12, agora eu vou dar uma misturada aqui também para a gente falar da NR13, né? Mas a gente tem as etapas de inspeções, a gente tem as etapas de avaliação das máquinas, dos vasos de pressão, das caldeiras. E um profissional que geralmente faz isso é o engenheiro mecânico.
Nós, inclusive, pessoal, para quem vai nos ouvir aqui nesse podcast, eu gostaria que vocês realmente se focassem muito nisso e entendessem. Nós, engenheiros mecânicos, nós somos as maiores autoridades em máquinas e equipamentos. Tá? Muitos dizem que tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho. Desde que ele seja um engenheiro mecânico, melhor ainda, porque ele teve lá toda uma cadeira de disciplinas que envolve avaliação de perigos e riscos. Mas o engenheiro mecânico tem essas atribuições. Mas vamos lá, quando a gente faz a avaliação de uma máquina, o engenheiro mecânico ele tem as atribuições para, por exemplo, indicar quais são as proteções fixas que eu vou usar nesse equipamento. Ele pode, inclusive, determinar o seguinte: eu quero que nessa máquina tenhamos 4 botões de emergência sendo distribuídos, um em cada canto dessa máquina. Eu também quero que essa máquina tenha um botão de liga e desliga. Eu quero que tenha um botão de reset. Eu quero que tenha uma chave seccionadora para desligamento dessa máquina. Eu quero que o motor seja de 7 CVs. Eu quero que nessa outra parte, ao invés de usar o motor, eu quero usar um servomotor, né, com um drive que faça o ajuste de torque, de velocidade. Então, o engenheiro mecânico ele pode fazer essa seleção de componentes e dispositivos que vão ser usados nesse equipamento. Até nesse ponto, vai as atribuições do engenheiro mecânico. A partir daí, como essa interligação dos elementos elétricos devem ser feitos, eu preciso de um profissional que tenha compreensão de circuitos elétricos, dimensionamento dos componentes elétricos, determinação dos painéis. Eu vou precisar ter um painel à distância. Qual é essa distância? Será que vai ter interferências eletromagnéticas? Será que a distância do condutor ela é acima do que é permitido pelo fabricante do componente? Então, nesse momento, eu vou precisar de um profissional que é da área elétrica, que geralmente eu costumo dizer o seguinte: engenheiro eletricista ou engenheiro de controle e automação. Esses são os profissionais que têm atribuição para determinar como é que eu vou fazer o emaranhado. Inclusive, Marcão, até eu vou perguntar para ti, para o Canuto e para o Rangel, qual é o fio que dá choque mesmo? Qualquer fio dá choque. Qualquer fio dá choque, basta ele estar energizado. Essa pergunta é capciosa, hein? Basta ele estar energizado. Basta ele estar energizado. Pois é, mas nós, os graxeiros aqui, sentados nessa mesa aqui, ao redor aqui, discutindo, nós graxeiros temos a atribuição de determinar aí se esse fio realmente ele é o fio que dá choque aqui? Não. Só não mexer, deixa ele quieto lá. Deixa ele quietinho lá, né? Por enquanto, né? Mas daí a gente chama realmente o profissional que a gente entende que tem essa atribuição para determinar aí todo o dimensionamento, né? Não sei se isso esclareceu um pouco aí a dúvida. Sem dúvida. Deixa eu só fazer uma parte aqui, Canuto. A gente discute muito, né? Nós que estamos ligados ao sistema Confia-CREA, né? Aos CREAs propriamente ditos, a gente discute muito essa questão de atribuição, né? O chamado sombreamento, né? Que são as atribuições que podem ser compartilhadas entre duas formações distintas, por exemplo, o mecânico e o eletricista, né? A gente sabe que hoje em dia a maioria dos equipamentos existe algum tipo de eletrificação, né? Inclusive de automação. Então é bem difícil a gente separar o que é exclusivamente o mecânico e o que é exclusivamente o eletricista. Nós, do meio, a gente sabe o que é e o que não é. Mas, às vezes, a pessoa está lá na indústria, o técnico, o empresário, às vezes ele não tem essa percepção e lá, no dia a dia, ele vai resolver com a mão de obra que ele tem. Né? Ele não vai... a maioria das pessoas vê como um custo a mais ter um profissional, mais um profissional
habilitado, né? E aí também eu já emendo nessa linha, o 15, a respeito da mentalidade. Como é que é essa questão? Os empresários, principalmente daquilo que você vê, né? Lógico, né? Eu não sei se você atende o Brasil todo, mas ali em volta de onde você está, os empresários que você costuma atender, os setores industriais que você costuma atender, existe uma mentalidade que é contra a implementação de segurança? Né, nós aqui sabemos, segurança é investimento, não é custo. A gente sabe disso. Principalmente se evitar o acidente, né? Mas o empresário em si, como é que é essa questão? Existe ainda essa mentalidade mais atrasada de que segurança é custo, isso não vai mudar muita coisa? Como é que está isso daí? Não, legal, Rangel. A tua pergunta também é muito, muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que o Brasil, né, nessa dimensão toda que a gente tem, a gente acha que alguns locais são mais evoluídos que outros. Na verdade, a gente tem uma uniformização de cultura muito parecida ao longo do Brasil inteiro. Então, como eu comentei antes, ano passado eu tive a oportunidade de estar lá no Pará, nessa mineradora muito grande. Além de toda a experiência assim, que eu tive, sair daqui até com um certo preconceito, vou dizer para ti, achando que às vezes a gente está aqui no Sul, a gente é muito mais avançado em termos de conhecimento, ou até mesmo de cultura, mas assim, a gente se depara e a gente leva na cara todo dia. Então, assim, eu cheguei lá no Pará, uma cultura diferente, mas altamente assim voltada para a cultura de segurança. Ao passo que aqui no Sul eu encontro muitas empresas assim com a precariedade de segurança, assim, uma mentalidade do empresário e do próprio trabalhador com uma mentalidade muito pequena no sentido de segurança, até mesmo da preservação da vida, Rangel. Porque assim, ó, eu vejo os trabalhadores entrando em alguns equipamentos só apertando o botão de emergência ou vou entrar ali rapidinho e já saio e tal, e nesse momento ocorre o acidente. Inclusive, só emendando aqui aquilo que o Marco e o André Canuto aí comentaram agora há pouco, a gente falou sobre as máquinas agrícolas, né? Tem um vídeo que talvez vocês já tenham visto. É um vídeo com uma colheitadeira da John Deere muito grande e tem um cara lá dentro, né, naqueles mecanismos todos que tem ali na colheitadeira, o cara está lá dentro fazendo alguma alteração, alguma substituição, e alguém resolve partir o trator, o maquinário. E eles simplesmente grita ali de dentro e de alguma maneira, né, aquele negócio, né, se filmou é porque está vivo ainda. Mas assim, aquilo é uma coisa assustadora, tá? O cara dentro do maquinário e de repente alguém liga. Isso, Rangel, é o maior contingente de acidentes que eu encontro nas empresas. Os acidentes que ocorrem porque alguém foi fazer uma etapa de manutenção e não fez um bloqueio da fonte de energia perigosa, pode ser às vezes até hidráulica, pneumática, mas geralmente é elétrica, não existe isso. A mentalidade é muito baixa. E assim, se o empresário entendesse que isso é muito barato mesmo. É barato você implementar um procedimento que o cara tem que ir lá bloquear a máquina e aí ele pode entrar na máquina para fazer algum trabalho. Isso é muito barato. Tá? Muitas vezes, como eu falei para vocês, fui visitar essa mineradora, não existia dispositivos lá, sensores de segurança, mas eles tinham uma cultura tão forte que o índice de acidente era muito baixo. Tá? Assim, ó, baixo mesmo. E onde os acidentes às vezes ocorrem, por exemplo, o cara tropeçou e caiu numa pedra. Passou um caminhão em cima de uma pedra, essa pedra foi projetada de alguma maneira, atingiu um trabalhador. São acidentes onde não envolve o maquinário. São acidentes onde é
é um percurso de uma pessoa que está passando ali próximo ao equipamento ou um processo, e aí ocorre esse acidente, tá? Então essa cultura realmente é uniforme, tá, Rangel? Tanto aí no Mato Grosso do Sul, aqui em Santa Catarina e lá para cima é a mesma. Tudo depende de como que a empresa tem uma cultura prevencionista. E eu vou dizer o seguinte, tá? Eu estou atendendo agora com a possibilidade de fazer um contrato aí com um cliente meu na região, onde ele sofreu o segundo acidente. O primeiro foi em 2016, com óbito, e agora um acidente onde o trabalhador caiu, né? Não foi com máquina, tá? Só que daí a pessoa me procurou, né? É uma pessoa bem amiga minha, e ela disse: Walter, olha só, eu sei que tu tens um jeito diferente de tratar a segurança e tal. Eu acho que esse teu jeito diferente de tratar a segurança se encaixa aqui, não é com máquina, mas eu preciso desse teu conceito aí de segurança, como tu fala, né? Que seja aplicado aqui, porque a gente não quer mais que aconteça acidente. Acabou. Foi o segundo agora, a pessoa está bem, só que foi um susto de novo, e a gente poderia ter tido um óbito. Entendeu? Então tudo vai realmente do empresário aceitar essa mudança de cultura. Walter, com essa Então, coisa você da informática, de informatizar, de botar tudo em aplicativos, em celulares, isso também está causando muito problema, né? Porque o cara sai andando pela indústria com um tablet para ver a empresa e não vê onde ele está pisando, onde ele está com a cabeça batendo, onde vai coisar. O cara entra no carro, já liga o tablet para querer ver a coisa do lado, o que está acontecendo, já quer tirar uma informação. Então, algumas empresas, tá? Já até a gente estava conversando nisso, eles estão desligando o tablet quando ele está em movimento. Tá? Se você está em movimento, o seu tablet não funciona. Interessante. Por quê? É o acelerômetro, não é? Viu que está andando, então para. Você tem que parar, dar o comando, depois você continua a caminhar. A mesma coisa dentro do carro. Você está com o carro, você está ali fazendo uma outra operação, ela desliga aquela operação sua, você tem que parar a máquina para poder fazer aquilo que você quer fazer. Entendeu? Porque é para evitar já esses acidentes. Porque automatizou tanto, ficou tão automatizado, que a pessoa vai no manual já. Já vai lá, já está que nem a gente. Está no celular, toca o celular e você está tomando uma coca no carro. Você fica com uma coca numa mão, com o celular na outra e a direção e o câmbio. Não, né? Isso fica para depois. Eu tô querendo resolver os problemas aqui, né? Entendeu? Então, quer dizer, existe o Viva Voz, existe não sei o quê. Quer dizer, você tem que aprender a usar a tecnologia. Certo? Agora, essa tecnologia também, eu botei ali no iPhone lá o foco dirigindo. Porque se eu estou dirigindo, eu não consigo mexer no iPad, no iPhone. Ele bloqueia tudo. Pergunta assim, não estou dirigindo, eu tenho que desbloquear. Não estou mesmo dirigindo, eu desbloqueei pela segunda vez. Quer dizer, aí eu fui burro de querer fazer aquilo que eu estou fazendo. Entendeu? Eu insisti no erro 2 vezes. Aí o coitado dele não é culpado, né? Então, as empresas estão fazendo isso também. Tá? Estão mudando essa facilidade que tinha também, para poder, porque viram que isso estava causando outro acidente. Tá? Agora, Kunzel, Kinzel, nós temos que ir para os nossos comentários finais aí. O bate-papo foi bom, rapaz. Estamos com 55 minutos. Cara, o Hulk nem acordou ainda, não é? E tá aí, ó. Tá certo. Vamos lá. Rangel, vai lá. Vai lá, Kinza. Pode ir. Ah, tá, desculpa. Ó, eu vou fazer um adendo bem rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Eu posso falar? Pode, né? Por favor. É que tá dando microfonia. Ah, tá, desculpa. Ó, eu vou falar Pronto. aqui, ó, aproveitar uns minutinhos aqui para falar. Se alguém, de repente, vai entrar nesse podcast aqui, imaginando que eu vou vir aqui falar bem da inteligência artificial e dos aplicativos, talvez vai ficar um pouco decepcionado. Né? Mas, assim, ó, eu ainda tenho o pensamento da velha guarda, né, dos velhos engenheiros. Aí não cheguei na experiência de vocês aí, tá, pessoal? Mas eu já me considero mais velho e defensor das velhas técnicas, das antigas técnicas dos engenheiros.
eu costumo falar o seguinte, o cara que projetou a Torre Eiffel foi o cara que projetou de fato, né? Ele, o Eiffel lá, né, projetou, tem até um filme sobre isso, e é o cara que estava lá, final de semana, dia e noite, projetando a Torre Eiffel. É um engenheiro de fato, é um engenheiro que realmente se coloca à disposição da engenharia e faz a engenharia acontecer. E eu acho que nós temos que ter um pouco disso também e não ficar refém unicamente das tecnologias, da inteligência artificial, porque ela vai ter uma interpretação e ela vai fazer, ela vai trazer resultados que muitas vezes não são aqueles resultados que a cabeça do engenheiro gostaria. É claro que ela auxilia na concatenar todas essas informações e trazer o benefício ali dos resultados. Só que no final, pessoal, a gente tem que ter realmente o engenheiro à frente das decisões, analisando todos os dados para que aquilo seja feito de maneira mais segura possível. Vamos falar aqui em segurança, né, NR12, NR13. No final, não é um app que vai garantir que aquela máquina, aquele vaso de pressão vai estar seguro. Então, assim, a gente precisa realmente aproveitar a tecnologia para aquelas rotinas que são realmente iguais e que realmente nos levam à exaustão, mas a gente tem que sempre avaliar lá no final os resultados e apresentar para o cliente a melhor solução possível. Porque, no final das contas, quem vai estar lá, nós vamos estar aqui. Eu costumo dizer o seguinte, ó, eu tenho 10 dedos aqui na minha mão. Eu sempre falo isso para os trabalhadores. Eu tenho 10 dedos na minha mão porque eu estou aqui avaliando o equipamento, mas você é que vai usar a máquina. Então eu tenho que fazer essa máquina ficar segura para ti, não é para mim. Então é o resultado que a gente tem que levar lá na ponta, porque a gente precisa ter o trabalhador lá íntegro, né? Integridade física, mental em dia. Show de bola, show de bola. Marco Aurélio Canuto, vamos para as considerações então, já que estamos encerrando nosso tempo. Convidar o Walter Kinzel, como ele fala, para um próximo podcast, né? Um podcast 2 aí, porque você vê que a gente conversa o assunto e tem que conversar mais, né? Então, a função desse podcast é divulgar essas coisas, mostrar para o país todo que a gente está evoluindo, que houve um grande avanço, né? Na engenharia nacional, na engenharia sul-mato-grossense. Nós estamos entrando com um monte de indústrias aqui, então a gente está sofrendo esse processo agora. Os engenheiros, da onde a gente deu o curso, o Kinzel, não se regularizaram perante a CREA, não fizeram nada, né? Tocaram empresinha aí e iam fazendo serviço. Agora, essas empresas grandes estão entrando aí e estão pedindo para ele, eu preciso que você recolhe uma RT dessa máquina que você está mexendo. Preciso que você recolhe a RT desse caminhão que você está arrumando. Preciso que você recolhe a RT dessa caminhonete que você fez a adaptação. Os caras estão sofrendo, porque eles não tinham necessidade do CREA à época, não exigia. Agora essas grandes empresas estão exigindo um responsável técnico. Então, eu falo, professor, e agora? Regularize-se, pessoa física, depois você regulariza a empresa. Então, isso está tendo esse movimento forte. Ele falou, mas eu contrato alguém para assinar. Eu falei, quem vai assinar um projeto de uma coisa que nem você sabe cadê essa máquina? Quem fez? Ninguém vai querer. Isso é um canetinha de ouro. Esse cara não quer mais. Hoje em dia, o cara não vai assinar um projeto para sofrer uma ação nas costas dele. Né? Então, esse podcast é justamente para esclarecer essas coisas, tá? E a gente teve um podcast aqui com o Jorge Ney Brito também. Se alguém quiser ouvir também, ele fala justamente da inteligência artificial. Eu comentei com o Canuto, dá um podcast bom você e ele, lado a lado, frente a frente, né? Um em cada cidade, para não ter problema de cadeira aqui, né? Não lembrar o debate político, entendeu? Mas ele falou bem isso. A inteligência artificial faz os dados, mas alguém tem que saber analisar os dados e saber pedir o que ela vai fazer. Senão, ela não serve de nada. Tá? Obrigado, Kunzel. Nos vemos numa próxima aí. É aquela máxima, né? Quando a gente era criança, falavam que ia ter carro voador. A gente tem os mesmos carros com algumas modificações aí. Então, existe os dois mundos, existem as duas coisas, mas a engenharia ela permanece aí e não vai ser substituída. E nosso tempo é curto, acabou que a gente nem
entrou na NR13, acabamos não falando muito sobre os vasos de pressão, sobre a aplicação da NR12 também no transporte, na NR13, que a gente vê aí caminhões carregando 2.000 litros de combustível e ninguém fala nada, tá tudo normal ali, o cara com 2.000 litros de diesel para poder atravessar um estado e tudo mais. Mas muito bom o nosso podcast, esclarecedor o tema e mostrar que a engenharia tem sim seu papel importante, que, como você bem disse, quem é autoridade frente à máquina somos nós, os engenheiros mecânicos. É isso aí, é isso aí. Na verdade, assim, né, Walter, um dos papéis da ABMEC é justamente esse, né, trazer esses temas para discussão, né? Quem não é do meio, às vezes fica tem um pouco de dúvida sobre o que pode, o que não pode fazer, mas é bem isso mesmo que o Canuto acabou de comentar. Quando nós falamos de máquinas e equipamentos, tem que ter um engenheiro mecânico ou dando a palavra final, ou ali no meio discutindo o que deve ser feito. E quando a gente fala de segurança, mais ainda, né? Tá aí o Canuto que trabalha com perícias também, para não deixar eu mentir. Eu, né, particularmente como servidor público, que trabalha com isso, a gente vê demais acidentes causados por aquelas duas vertentes do acidente de trabalho: condição insegura e comportamento inseguro. Né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, os dois ao mesmo tempo. Então, como engenheiros, né, da área industrial, nós temos que ter essa preocupação. Nós viemos da academia com conhecimento básico para discutir, trabalhar, ter a sensibilidade de projetar dispositivos que mitiguem os riscos. A gente sabe que nunca vai zerar, né? Uma máquina vai ser 100% segura, mas a gente está ali para poder mitigar esses riscos, né? Evitar riscos desnecessários, vamos falar assim. Mas ainda assim precisa do comportamento seguro, né? Só a condição segura não é suficiente. Nós precisamos do operador, do manutenedor, que saiba que ele precisa trancar lá o acionamento da máquina para ele poder adentrar e fazer a manutenção que ele precisa. Aí é uma série de questões, né, que se envolve, né? Nós discutimos no programa de hoje isso. Então, mas fica o alerta, né, para os profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho, para os profissionais que já estão colocados no mercado de trabalho, mas buscam uma recolocação. A área de segurança é muito grande, tem muito trabalho, só que demanda especialização, né? Demanda conhecimento específico. Como o Walter falou, pega um ramo, pega uma atividade específica industrial, se especializa naquilo, que você vai ver que tem oportunidade para trabalhar com segurança, seja na parte de execução, seja na parte de consultoria, na parte de projetos, enfim. Então, fica esse convite, né, para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, que existem boas oportunidades de emprego nesta área também. Dessa forma, Walter, a gente encerra aqui. Em nome da ABMEC, eu agradeço esse tempo que você dedicou para a gente nesse dia, para conversar desse tema bastante importante. Você tá curtindo suas férias aí, e isso mostra o bom relacionamento que a gente tem, né? No meio das férias, o cara tá dando aí uma hora e pouco para falar de um tema que é bastante relevante. Então, em nome da BMEC, a gente agradece, tá? Essa semana que começou na quinta. Férias não, fica... final de semana que começou na quinta. Não, mas o cara é rico, né? A vida do rico é diferente, né? Não é assim que fala? Vida do rico. Então, novamente, muito obrigado, tá, Walter, por esse tempo que você dedicou, e a gente fica o convite aberto para outras oportunidades. Esse tema sobre segurança, ele é bastante rico, tem muita coisa que pode ser discutida, né? A gente sabe disso, tem até cursos que a gente pode discutir como melhorar a segurança da sua empresa, com cursos próprios para operadores, para manutenedores. Então, a gente deixa aberto aí o convite para outra oportunidade. Aproveito também para agradecer o nosso patrocinador, né, a Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacre, que abraçou esse projeto do ABMEC Cast aí, nos dando esta oportunidade, né, de trazer numa mídia que é bastante interativa, né, que esse programa ele vai para o YouTube e também para o Spotify, né, ambos no canal da ABMEC. Então, o pessoal que está ouvindo aí, procura lá, vai ter
mais programas, tem mais programas de outros temas interessantíssimos, porque a gente discute aqui, gerando esse enriquecimento profissional, né? Esse é o grande papel da ABMEC. Dessa forma, a gente encerra aqui. Quero agradecer quem chegou até o final, né? Quem nos acompanhou, foi fiel com o nosso programa e chegou até aqui. E nos vemos numa próxima oportunidade. Aí, Kunzer, a gente encerra com uma palmas em libras, né? Para o pessoal que está vendo aí. Como eu falo, né? Um próximo programa. Grande abraço. Abraço.